E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um dos animes que acabou de terminar nessa temporada e que aparentemente já tem uma segunda temporada prevista para 2021. E cara, é definitivamente, se não o meu favorito da temporada, com certeza um dos melhores e um dos meus favoritos. A gente vai falar de Hamefura, que é aquele anime que tem aquele nome gigantesco, tanto aqui no ocidente quanto no Oriente tem um nome gigantesco, que é algo como todos os finais do meu eu renasci como a vilã de um Otome Game e todos os finais levam à minha destruição. Basicamente esse é o resumo do título e é definitivamente uma das melhores coisas que eu já assisti. Para vocês já ficarem sabendo, aqui no Brasil ela é licenciada e exibida oficialmente pela Crunchyroll, né? Tem todos os episódios lá na Crunchyroll para vocês assistirem. O anime ele é inspirado em uma light novel que começou a ser publicada em 2014 e eu não tenho certeza, mas eu acho que o mangá ele começou a ser publicado acho que em 2019 também, uma versão em mangá. A vilã do Otome Game, a Katarina Cruz, ela é uma menina que vive em uma era aparentemente feudal, em um ambiente que mistura magia, reinos nobres. Ela é uma menina de uma família muito rica, completamente mimada, chata, e ela de repente ela tem um tombo, ela acaba caindo, ficando desacordada, e quando ela acorda, ela percebe que ela tá em um corpo estranho. Agora no corpo da Katarina, dessa menina mimada e rabugenta, reencarnou uma menina que morreu num futuro, e ao renascer nesse corpo, juntando várias partes, informações que ela vai coletando, ela vai perceber que ela renasceu dentro do universo de Fortune Lover, que é um Otome Game, o que ela jogava, que ela era apaixonada. E pra quem não sabe, Otome Game é um desses jogos de múltiplas escolhas, onde as tuas decisões, né, e as atitudes que tu toma ao longo do jogo vão te guiando para determinadas rotas, onde tu vai ter um final feliz ou não, tudo de acordo com as tuas escolhas em determinados momentos. Mas eles acabaram adaptando isso para uma história onde a vilã, que todos os finais sejam felizes ou ruins, ela acaba morrendo ou sendo exilada. Então, ao perceber, ao lembrar disso, o que a Katarina faz é começar a se preparar para isso. Começar a se preparar para dali 8 anos, quando tiver a festa de graduação do pessoal do segundo ano da Academia de Magia, ela estar pronta para lidar com a sua rota de destruição. Então ela começa a praticar cultivo em uma horta para tentar melhorar a magia de terra dela, para ficar mais forte caso tentem atacar ela. Ela tenta se preparar para sobreviver caso seja exilada. Então ela percebe que ela precisa se preparar, porque basicamente todos os caminhos vão levar ela à destruição dela. O Otome Game em questão, ele tem uma protagonista chamada Maria, que entra na escola de magia, e ela vai então se tornar rival da Katarina quando ela se torna um possível par amoroso para o Giordo, que é o terceiro príncipe do reino e atual noivo da Katarina. Como ele é responsável pelo tombo que a Katarina leva, ele se torna noivo dela e garante que nunca vai deixar ela. E, na real, isso, segundo o jogo, isso deveria mudar, mas as coisas vão mudando no anime. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como ela lida com cada personagem, porque eu acho que isso diz muito de todo o anime em geral e de toda a mensagem que o anime tenta transmitir. O Giordo é esse rapaz que se torna noivo dela, mas que na real ele é um cara bastante arrogante, presunçoso, teoricamente, segundo o jogo. Ele é um menino que tem um sorriso muito falso, né, que por trás ele esconde uma personalidade bastante cruel, só que ele tá sempre ali. E a Katarina, a vilã Katarina, ela vai acabar usando o Giordo como amuleto dela, né? A vilã Katarina no jogo usa o Giordo como amuleto dela, meio que como troféu o tempo inteiro. Só que a nova Katarina, ela age diferente. Ela trata ele super bem e tenta não prender ele a isso, o que vai fazer essa personalidade dele mudar muito e ele desenvolver sentimentos reais pela menina. Outro possível pretendente é o Aslan, que é o gêmeo do Giordo, é o irmão gêmeo do Giordo. Sempre teve certo ciúme, né, e sempre se sentiu a sombra do irmão dele, só que a Katarina vai tratar ele sempre de igual. Isso fica muito claro em disputas que eles fazem constantemente, onde a Katarina sempre acaba ganhando dele, sem facilitar pra ele em nenhuma das disputas, e ele vê que ele
encontra ali uma adversária à altura. No jogo, o rival de verdade da Maria pra rota do Príncipe Alan é a Mary, que é uma outra menina que, na real, ela é uma menina nova que é sempre deixada de lado, maltratada, até sofre bastante bullying, só que ela vai se encantar pela Catarina ao momento em que a Catarina se torna amiga dela, porque vê que elas têm algo muito em comum. Então a Catarina vai acabar se aproximando dela. Então nessa rota, onde existe o Alan e a Mary, ambos vão acabar encontrando na Catarina algo que eles buscavam. A Mary vai acabar desenvolvendo sentimentos reais pela Catarina e, cara, é muito claro como ela é realmente apaixonada pela nova Catarina o tempo inteiro, enquanto o Alan também ele vai desenvolver alguns sentimentos por ela quando ele se vê em uma posição onde ele é sempre tratado de igual, ninguém facilita a vida pra ele e ele não precisa se sentir à sombra de ninguém. A gente também tem o Keith, que é um meio-irmão adotivo da Catarina, alguma coisa do gênero. Ele foi vítima de bullying da Catarina vilã no jogo o tempo inteiro, o que faz ele se tornar um clássico garanhão mulherengo, e ele vai acabar transformando isso em um grande problema até o momento em que ele se apaixona pela Maria, acaba largando essa vida de farra de lado pra ficar com ela, só que isso também leva a causar problemas pra Catarina. O que a Catarina vai fazer diferente quando a menina reencarna no corpo dela é que ela vai passar a tratar o irmão dela super bem. Ele vai passar então a desenvolver um espírito, né, um sentimento super protetor pra cima da irmã, e ele vai andar pra cima e pra baixo com ela, sempre cuidando dela, e diferente do que acontece na rota do jogo, onde ele ficava preso no quarto, trancado e sai só pra virar um mulherengo, ele vai ficar sempre cuidando dela, sempre se preocupado e sempre tratando principalmente os outros, né, e principalmente o Príncipe Jordan como um rival direto, e são interações muito legais, por mais que eu ache meio estranho o relacionamento que se desenvolve entre eles, já que eles são irmãos. Em outra rota a gente tem a Sophie e o Nico, que é uma rota que não se tem muita informação, porque a personagem a menina que reencarna no corpo da Catarina, ela não tem muita informação sobre isso, mas aparentemente a Sofia, ela é a rival da Maria nessa rota, porque ela sempre foi uma menina que foi muito maltratada, falaram muito mal dela, e as pessoas sempre se mantiveram afastadas dela, porque eles consideravam a aparência dela muito estranha e demoníaca, porque ela tem cabelos muito brancos e um olho meio vermelho. Isso sempre deixou o Nico, o irmão mais velho dela, bastante desconfortável em relação a essa situação, e quando a Catarina reencarna e conhece os dois, ela vai se tornar muito amiga da Sofia, e o Nico vai enxergar nela a primeira pessoa que tratou bem a irmã dele, a primeira pessoa que parece realmente entender como ele estava realmente feliz com a irmã dele, que ele nunca se importou com a aparência dela e nunca se sentiu em relação à aparência da irmã dele como as outras pessoas se sentiam. Então, ao conhecer a Catarina e ver que alguém realmente entende ele e que alguém enxerga o que existe de bom na irmã dele também, ele vai acabar se encantando, se apaixonando por ela. Só que ele é de longe o mais recatado, o que mantém isso mais quieto, porque ele é o amigo de infância do Príncipe Jordan e do Alan, então ele tenta não demonstrar claramente os sentimentos dele, porque seria uma situação bastante desconfortável, já que ele é amigo de infância do noivo da menina. E a gente tem a Maria, que é a protagonista e a personagem jogável, né, que é a personagem que passaria por todas essas rotas, só que no jogo ela é vítima de bullying da Catarina, que é a vilã em questão. Ela é vítima de todo o bullying da Catarina, ela tem muitos problemas com isso, o que acaba desencadeando uma personalidade totalmente cruel na Catarina, que vai levar ela a sempre finais ruins, exilada ou morta. Gente, que fique claro, essa análise vai ter spoilers, tá? Não vão ser grandes spoilers, mas vão ter alguns. Então que fique claro pra você aqui, venha assistir essa análise depois que você assistiu o anime. Mas vamos continuar esse vídeo daqui, porque eu quero muito falar sobre esse anime. Existe ainda um terceiro personagem, que é o Rafael, ou Sirius Jake, né? Que ele é o presidente do Grêmio Estudantil, da escola de magia. E a gente vai descobrir que existe um plot twist gigantesco com ele. Vai chegando ao final, onde a Catarina vai perceber que ela precisa salvar ele também. O roteiro, ele tem um ritmo muito bom. Eles vão desenvolvendo todas essas histórias. Parece muita coisa, parece. Mas desenvolve todos esses relacionamentos e histórias num ritmo tão bom, de uma forma tão clara
cara, que é a coisa mais encantadora. Os personagens, eles aparecem com calma, em um ritmo saudável, onde cada personagem vai aparecendo aos poucos e a Catarina vai desenvolvendo relacionamentos com eles que normalmente seriam problemáticos, mas ela vai desenvolvendo a coisa diferente, porque ela sabe o que acontece a maior parte das vezes no jogo e ela busca caminhos diferentes para lidar com aquilo. Então, a partir da segunda metade do anime, a gente começa a ter surpresas atrás de surpresas em um ritmo tão gostoso de assistir que vai te deixando cada vez mais sedento por um novo episódio. Tipo, o que acontece primeiro, a gente vai ver que a melhor amiga da protagonista, né, quando ela não tinha reencarnado no jogo, parece estar por ali também. Parece ter reencarnado em uma das personagens também e tá agora se envolvendo com a amiga dela de novo, mesmo que deixe isso em silêncio. Os obstáculos que a Catarina vai ter que enfrentar não são apenas o que já tá previsto no jogo. Um novo vilão aparece também e que mais pra frente a gente vai ver que ela precisa lidar com esse vilão, porque existe uma rota pra ele também. Existem tantas rotas, tantas possibilidades nesse jogo que ela vai encontrando, que ela vai vivendo e vai tentando mudar, que torna a coisa que da segunda metade pra frente dá um ritmo muito frenético pro anime, que é uma coisa gostosa de assistir. Eu acho que é o episódio 10 ou 11, se eu não me engano, em que ela meio que volta pro mundo real dela, e basicamente isso acontece porque ela busca conforto e ela entende que o mundo em que ela vivia antes de reencarnar no jogo era um mundo confortável. Ela tinha a família dela, ela ia pra escola, jogava os jogos, e agora ela vive sempre essa preocupação do futuro ruim que ela pode vir a viver. Só que ela tem que aceitar que ela não vive mais naquele mundo. Ela tem que aceitar que a realidade dela agora é a realidade que ela vive dentro do jogo. Isso tudo acontece no momento que ela cai sob uma magia das trevas e ela precisa lidar com isso, e quem ajuda ela, quem lá no mundo anterior dela ajuda ela a lidar com isso, é a melhor amiga, a amiga de infância dela, que tem que entender, que ambas têm que entender que o tempo delas juntos acabou, que o tempo delas juntas naquele mundo acabou, que agora ela é a Catarina. Cara, é tão foda, é tão emocionante esse momento, e meu Deus do céu, sério, a forma como esse episódio mexeu comigo é inacreditável. E a gente tem diversos outros plots que vão se desenvolvendo, a gente tem plot twists que acontecem. O plot do Sirius Day, que é o presidente do conselho estudantil, que te parece uma coisa e de repente ele te mostra que é uma outra completamente diferente, e que ele também é uma vítima. O cara que parece um vilão, na verdade, também é uma vítima. Isso tudo vai levar a Catarina a um final feliz que ela nem imaginava direito que pudesse acontecer. Aparentemente ela já tinha ouvido falar, que é o final de amizade, onde todos acabam se tornando amigos, e nesse final a gente percebe que isso realmente aconteceu, porque ao longo do anime tu vê todos juntos, só que todos em volta da Catarina, e quando chega a esse final a gente percebe que existem relações que eles criaram entre eles. Uma coisa que eu admiro em todo o roteiro do anime é como eles desenvolvem as personagens sem precisar tirar o protagonismo da Catarina, porque, cara, vocês têm que entender que existem personagens interessantes, mas o protagonismo da Catarina é muito importante porque ela é a vilã do negócio e ela é o grande pilar para todas as mudanças, ela é a base de todas as mudanças das personagens. E é isso que o anime e a personagem representam pra gente, em como as nossas atitudes podem mudar sim a personalidade das outras pessoas, em como as nossas atitudes, a forma como a gente interage e convive com alguém pode sim mudar a personalidade delas. E ainda sobre a forma como a Catarina se desenvolve em relação às outras personagens, como o roteiro mostra pra gente isso, o quanto a personalidade, né, da Catarina afeta as pessoas ao redor dela. A gente tem algumas interações com outras personagens, como a Annie, por exemplo, que é a empregada dela. A Annie, ela passa boa parte do anime parecendo que é só uma sombra da Catarina, que é só um personagem coadjuvante que não vai ser expressivo em momento algum, e de repente eles dão um desenvolvimento gostoso pra Annie, que mostra pra gente o quanto a personalidade e a forma como a Catarina sempre tratou as pessoas bem leva as pessoas a mudarem, a melhorarem o tempo inteiro. E tudo isso acontece no anime de uma forma em que
a personagem, ela só vai se dar conta de que ela já fez o que ela precisava fazer quando ela se preocupa com a rota da destruição dela. Porque, sei lá, ela tem que ser gentil com alguém. E ela vai ser gentil de uma forma extremamente natural, porque ela é assim. Só que depois que ela já foi, depois que ela meio que já conquistou aquela pessoa, ela pensa, nossa, essa rota vai ser muito problemática se eu não agir assim, assim, assim. E ela acaba criando muitas confusões em torno disso, quando ela precisa simplesmente ser ela mesma. Como a gente ser uma pessoa boa, uma pessoa querida, que não pratica o mal com os outros, como isso consegue transformar as pessoas ao nosso redor. É incrível essa mensagem, esse conceito que o anime traz pra gente. A competição entre os meus amigos e eu é o tempo inteiro gigantesca, porque é um anime que tem possibilidades imensas de chips, cada um vai ter as suas preferências de com quem a pessoa quer que a Katarina fique. Eu particularmente sou completamente apaixonado pelo Nicole. Eu adoro aquele ar sombrio de poucas palavras que ele tem. Pra mim aquilo é uma coisa sensacional, e a forma como ele luta contra a vontade dele de estar perto da Katarina, porque ele sabe que tem as questões dos amigos dele, ele não é um rapaz que se expõe tanto, ele acabou sempre vivendo dessa forma mais quieto por causa que ele sempre quis estar protegendo a irmã dele. E cara, ele é o tipo de personagem lindão que todo mundo é apaixonado, todo mundo cai de amores. Eles dizem que ele tem um sorriso demoníaco, inclusive é feito uma brincadeira várias vezes ao longo do anime com isso, né? Que ele tem um sorriso demoníaco que é capaz de fazer homens e mulheres se apaixonarem por ele. Cara, esse personagem é maravilhoso pra mim. Outros personagens que eu também acho incrível é a Mary. Cara, ela é completamente... ela é a típica mocinha totalmente apaixonada, só que ela é apaixonada pela Katarina, pela amiga dela, e ela fala abertamente sobre isso. É muito, muito legal a forma como eles desenvolvem esse relacionamento. Roteiro maravilhoso, como eu já falei, primeira metade construindo personagens, construindo relações de uma forma clara e interessante, momentos bobos, comédia em um timing sensacional. Uma das coisas que ajuda muito a construir o aspecto de comédia no anime é as reuniões das Katarinas na cabeça dela, porque a gente tem aí várias Katarinas em versões chibi, versão infantil, que ficam discutindo sobre os possíveis futuros, as possíveis rotas, o que acontece, como ela deve agir. Elas entram nessa discussão o tempo inteiro, as diversas personalidades dela, uma Katarina medrosa, uma Katarina curiosa, uma Katarina mais séria. Essas diversas personalidades dela entram nessa discussão constante para saber que tipo de atitude tomar e garantir que elas não cheguem a uma rota de destruição. E ao mesmo tempo a gente tem o fato de que a Katarina, ela é apaixonada pela comida que ela encontra lá, e ela passa o tempo inteiro comendo e comendo e comendo e comendo. Cara, é muito divertido, é um elemento cômico, são ambos elementos cômicos que ajudam muito a construir isso. Ainda a gente tem o fato de ser uma nobre que usa roupa de camponesa e que tem uma horta, então diversos elementos que são construídos em torno disso, cara. A questão da horta, a questão da comida, são coisas que ajudam a construir momentos cômicos muito bons. Trilha sonora brilhante, brilhante, muito bom, é sério. A animação, ela não exige demais da gente, mas existem uns momentos em que eles usam magia e tudo mais, que mostram pra gente que a animação tá numa qualidade muito boa, só que de uma forma geral, todos os aspectos técnicos que são usados pra construir o anime estão numa qualidade excepcional, muito boa, sério. Como eu disse, roteiro brilhante, brilhante pra mim, sério. Existe uma linha temporal muito boa nesse desenvolvimento, na relação dela com as personagens, nas interações delas com as personagens, os plot twists que precisam acontecer, o timing emocional da coisa é maravilhoso. Aquele episódio onde ela adormeceu e voltou pro mundo dela, ele tem uma carga emocional tão grande e tão forte, que é uma coisa que
tu não viu ao longo do anime, tu via em pequenos momentos, mais nas interações das outras personagens com o que elas viviam e com as frustrações e os problemas que a Catarina salvava elas, do que o real drama que a Catarina vivia. E cara, naquele episódio em que ela volta pro mundo dela, eles trazem isso tudo à tona numa carga muito densa, numa carga emocional muito pesada, mas que é no momento certo. Sinceramente, poderia passar horas falando desse anime aqui, sério, eu tô muito feliz da gente ter uma outra temporada, eu tô muito ansioso por isso, eu quero ver mais das personagens, eu quero ver se eles desenvolvem um pouco mais a rota do Nico e da Sofia, sério, tem muita coisa nesse anime que eles podem aproveitar e diversas outras interações legais que eles podem trazer pra gente, isso é muito divertido, isso cara, sério, é uma experiência sensacional, e que fique claro que você não precisa vir pensando que é um shoujo bobão de romance, porque o fato como esse anime te diverte, o fato como esse anime te envolve e o fato como as relações das personagens são construídas nele e como elas dão embasamento para construir uma história muito sólida e cheio de elementos muito divertidos e emocionantes, dramáticos, é uma experiência sensacional. Assista Hamefura, você não vai se arrepender disso. Se você já assistiu Hamefura, deixa aqui nos comentários o que você achou do anime, quais as suas expectativas para a próxima temporada. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutonu no Twitter e no Instagram. Lá a gente conversa de uma forma mais rápida, às vezes faço uns comentários sobre anime. Então já me segue lá, é @gutonu no Twitter e no Instagram. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa o like, tá? Porque o like é muito importante. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.